Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro do Gênesis, no capítulo 26. Eu quero ler do versículo 17 até o 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Isaque, ele mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. E ali ele se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar, eles discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu-lhe o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Uau, esse texto é tremendo. Ontem eu mencionei um pouco no culto nosso, ali na igreja, mas eu quero compartilhar com você essa palavra dessa manhã. Para aqueles que são fiel a Deus, para aqueles que vivem fidelidade com o Senhor, existe uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor que nos acompanha. Quer nós vamos para a direita ou para a esquerda, quer estejamos na cidade, no campo, Deuteronômio 28 diz que o Senhor nos abençoará. A bênção do Senhor estará sobre nós. Eu estou falando com alguém, com o homem ou com a mulher, que é uma bênção de Deus, que é abençoado pelo Senhor. Existe uma palavra de bênção sobre nossas vidas. Deus não te vê, queridos, pela semente, mas Deus te vê pela essência daquilo que você carrega. Então aquilo que você carrega é muito importante você entender. Existe uma bênção do Senhor alcançada através do sacrifício de Cristo na cruz. Gálatas 3, 13 e 14 diz isso, que ele se fez maldição em nosso lugar. E ele foi pendurado no madeiro em nosso lugar. E ele fez isso para que a bênção de Abraão nos alcançasse por meio da fé. A bênção de Abraão chegasse até nós. Essa bênção está sobre a minha e sobre a sua vida. A mesma bênção que estava sobre Isaque. Isaque entendeu exatamente o que era isso. A Bíblia diz, no mesmo capítulo de Gênesis 26, no versículo 12, que Isaque semeou naquela mesma terra e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, 100 por 1. Sabe por que ele colheu? O mesmo Gênesis 26, 12 no final vai dizer, porque o Senhor o abençoou. Deixa eu dizer algo para você. A bênção de Deus na sua vida, ela vai mudar todo o ambiente. Ela tem poder para mudar todo o ambiente que você possa estar vivendo. Todo o cenário. No tempo de Deus, na maneira do Senhor, da forma como Ele trabalha. Creia nisso. Deus é poderoso para mudar todo o cenário. A Bíblia diz que Isaque ele vai para Gerar. E quando ele está em Gerar, habitando em Gerar, ele começa a desentulhar os poços, cavar os poços que foram entulhados pelos filisteus na época do seu pai Abraão. Quando Abraão morreu, os filisteus vieram e entulharam todos os poços. Então Isaque agora ele começa a cavar os poços e começa a achar água. Ele começa a achar água. A Bíblia diz que quando ele cava o primeiro poço, quando eles descobrem o veio d'água,
os pastores de Gerar. Eles começam a discutir com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, vocês não têm direito nela. Isaac não ficou discutindo, Isaac não ficou... Ele poderia discutir, ele poderia ali questionar, porque foi ele quem cavou o poço. Mas Isaac sabia que a bênção não estava no poço, a bênção estava sobre a vida dele. E a graça de Deus que haveria de ser liberada sobre a sua vida levaria ele a achar mais água. Enquanto esses homens estavam olhando para uma geografia, Isaac estava olhando para outra geografia, a geografia de Deus. O Deus que se move além da geografia nossa. O coração de Isaac estava firmado numa palavra do Senhor sobre a sua vida. Então os homens de Isaac cavam outro poço. E de novo os pastores de Gerar discutem. Então Isaac coloca o nome de Sitna nesse segundo poço. Isaac não ficou discutindo a respeito do poço, mas ele muda-se dali. Ele diz: então tá bom, eu vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar. E ele olha ali, ele diz: pode cavar aqui. E eles cavam um poço ali. E eles encontram água de novo. Quando eles veem que Isaac encontrou água de novo no terceiro poço. Então a Bíblia diz que esses homens viram que havia em Isaac uma graça do Deus que ele servia. Deus era com ele. Então eles disseram: agora o Senhor verdadeiramente está. Veja que o Senhor está com vocês. Isaac coloca o nome desse poço de Reobote, que diz: agora o Senhor nos abriu espaço e nós iremos prosperar nessa terra. Sabe, irmãos, a graça de Deus é tão poderosa que esses homens ficassem tomando os poços. Isaac poderia abrir ali 1000 poços, ele iria encontrar água em todos eles, porque não é a questão dos poços, mas sim da graça de Deus, da bênção do Senhor está sobre esse homem, de fazer com que ele encontre a veia d'água. A bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida faz toda a diferença. No terceiro poço acabou a discussão. Eles viram que a bênção estava sobre a vida de Isaac. A bênção não está no cavar poços, está em achar a veia d'água. A bênção de Deus não está na geografia, está em você, meu irmão, minha irmã. Não está no ambiente que você vive, está em você. Não é a terra que te abençoa, é você que abençoa a terra. Milagre de Deus. Ontem eu disse essa frase e eu quero dizer para você: o milagre de Deus é aquilo que Deus faz, que Deus pode fazer na minha e na sua vida, e não se pode explicar. Ninguém explica o milagre. O milagre se vive, ele não se explica. Por isso, creia, existe um ambiente de milagre preparado para mim e para você. A Bíblia diz que ele termina, o versículo 24 do texto que nós lemos, termina dizendo: naquela noite o Senhor apareceu e disse a Isaac: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. A bênção de Abraão está sobre a minha e sobre a sua vida. Está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós somos alcançados através da obra de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos dá a garantia que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Ele jamais irá nos abandonar. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Existe uma bênção de Deus sobre a sua vida. Se prepare. O milagre de Deus pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Tão somente permaneça fiel à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos.